Bom dia, gente. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou fazer com a minha irmã, com a Elaine Alcântara, a psicanalista clínica. Já vou chamar ela, esperar o Instagram. Para quem está entrando aí, vai falando a cidade, de onde está falando, o estado. Hoje nós vamos continuar com a série de lives que eu comecei no sábado. São 4 lives, nós fizemos uma, essa já é a segunda, onde nós vamos abordar alguns temas pertinentes para os dias atuais. Hoje, com a minha irmã, eu vou convidar ela, a minha irmã, que é psicanalista clínica também, para me ajudar, colaborar um pouco aqui com esse tema. Hoje nós vamos falar sobre medo e ansiedade, então fica na live. No final nós faremos nós abriremos aí para algumas perguntas e vou ficar muito feliz se vocês continuarem. Não deixe depois de me seguir minha irmã também, compartilhar com seus amigos, com suas amigas, que é importante também, e deixar um comentário, porque se não deixar comentário, se não interage, o Instagram não entrega mais para você o meu conteúdo, certo? Não fica só vendo não, vai compartilhando, comentando, salvando, tá bom? Bom dia, Nara, bom dia, Luna, Irecê Bahia, bom dia, Tami, FN1, Salvador, Bahia, bom dia, povo, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou chamar a minha irmã já, deixa eu ver onde é que tá aqui, porque a gente já... Vamos ver lá. Meu amor também acabou de acordar. Tá aqui, por aqui também. Bom dia, bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia! Tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Como é que está? Tudo bem? Tá tudo ótimo, morrendo de sono. Meu Deus do céu. Bom dia, você que está aí. Bom dia a todos que estão nos assistindo, que vão assistir depois. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Tem a Lana Rocha de Lisboa, Portugal. Muito bom. Meu amor também tá aqui, bom dia. Eu saí, ela estava deitada. Mas aí Aí. o Frederico não deixa, irmã. Ele fica lá na cola, assim, ó. É uma Quem benção. tem dog sabe que eles são os alarmes, né? Das manhãs, são os dogs. Eles que acordam. Se passar uma formiga na porta, ele late. Uma formiga. Luciano de Cuiabá, a Nara falou assim: como agir diante de pessoas puxa-saco de chefe e tenta Ah, me prejudicar? me- Isso hum, é bem difícil, viu? É difícil, é mas não é impossível, certo? Tem que verdade. aprender, Nara, a ser política. Infelizmente, tem que Fa- ser Tem que fazer o político, tem que fazer o político, tem que trabalhar essa personalidade aí política para você também fazer os movimentos. Eu sei que é difícil, tem gente que não gosta dessa bajulação ou bajular alguém, mas Isso, por incrível que pareça, tem algumas pacientes que vivem isso. Então eu ensino, ó, tem que ser um pouquinho político, você tem que verdade. tolerar um pouquinho a coisa do outro. Agora, essa coisa de prejudicar, quem sabe já é um problema de assédio moral. Verifica aí se você não está tendo uma perseguição, procura os Isso. líderes, né? Não fica assim só esperando, recebendo essas coisas. Você pode denunciar também. Patrícia, bom dia lindão para nós. É isso aí, uma semana boa. Gente, para quem está entrando agora, minha irmã é psicanalista clínica, trabalha comigo aqui no mesmo instituto. Eu tenho feito a supervisão da clínica dela. Para quem quiser saber mais, ela atende especificamente as mulheres. É uma exclusividade, é a psicanálise clínica para mulheres. E no sábado eu comecei um tema de uma série de 4 lives, certo? Eu fiz a primeira, tá aqui já, depois Sim, assista, não deixe de assistir. Eu também estou colocando lá no meu outro canal. E não esqueçam, gente, de comentar aqui embaixo, vai comentando, senão o Instagram não entrega, entrega. né? Anabela Duarte também, bom dia a Bom todos. dia!
Bom dia. Fala a cidade de onde vocês estão falando. Aí eu comecei assim, o tema principal, o emocional no limite. Ó, eu coloquei medo, ansiedade, pressão financeira, dependência Olha, emocional e relacionamento abusivo, certo? Vocês atendem online? Estou em Castanhal, Pará. Atendemos sim, Mara. Atendemos sim. online. Se você quiser fazer comigo, só me chamar no meu link. Mas se não quiser, pode chamar a minha irmã, que ela também atende online, certo? Isso. A Ana, sou de Ana, sou Lisboa. de Olha, Lisboa. Seja abriram, abriram, bem-vinda. abriram o algoritmo lá em Lisboa, em Portugal. É a segunda de Bom Portugal. dia, Ana. Ana tá Ana também está por aqui. aqui. Bom Minha dia. amiga linda. Paulo também está por aqui. Isso, seja Que bom. bem-vinda. E aí eu comecei com esses temas, falei um pouco sobre esse esgotamento emocional na live de sábado. Sim, Assistam para vocês entenderem a continuação. Então depois daqui vão assistir lá a outra. Foi bem legal. Eu fiz sozinho, mas já direcionando para essa próxima que seria com minha irmã. E esse esgotamento emocional está relacionado a várias áreas, a várias circunstâncias, fatores de riscos, que sim, nós, como seres humanos, civis, né, vamos olhar assim para a civilização, exato. é um burnout coletivo, é uma ansiedade coletiva, é um medo coletivo. E aí eu pensei em temas que que a sociedade está Atualidade. enfrentando, como, por exemplo, o medo da parte financeira, né? A ansiedade, a pressão. Quem não está vivendo isso? Né, gente? É desde os que têm menos até os que têm mais. Está todo Sim, mundo vivendo uma instabilidade, um medo, uma ansiedade dessa falta, sim. dessa incerteza do futuro, das coisas que estão acontecendo, inclusive da política, do Banco Master. Ninguém é bobinho, né? Todo mundo está vendo Tá aí vendo, esse é. caos de corrupção que o nosso país está enfrentando. E tudo isso causa ansiedade. Esse tema vai ser da próxima. Eu não vejo a hora, eu quero falar. Eu não gosto de falar de política, não, mas eu vou falar do Banco Master. Né? Tem que falar desse banco aí, porque tem muita gente que está preocupado, não é só eu, não, tá todo mundo, tem muita gente. E isso é real, gente. Não estou querendo levantar sendo parcial, eu quero ser imparcial, mas levar o que de fato acontece na nossa saúde mental principalmente, certo? E tudo isso tem psicologia, ok? E para a gente complementar assim, eu separei o emocional no limite, que foi no sábado. Hoje nós vamos falar sobre o medo e a ansiedade, certo? Sim, Na semana que vem, pressão financeira. E na outra, relacionamento abusivo com a dependência emocional. Observem os temas. Feminicídio aumentou muito. muito. Toda hora tem um caso. O mais recente agora foi da APM Gisele, Gisele, né? Gisele Santana. E com coronel. É coronel ou sargento? Eu não me recordo. Coronel. coronel tenente. Tenente, esse abençoado aí. Então, ali começa, ali as coisas, já começou dali. Então eu pensei, não, eu preciso falar também do que está acontecendo, porque ali é uma dependência emocional que Sim, desencadeia o relacionamento abusivo. Isso nós vamos deixar para o final, certo? E hoje nós vamos falar sobre o medo e a ansiedade. Ansiedade como os dois são emoções, né, que sim. acabam sendo desenvolvidas naturalmente desde a meninice. É importante vocês saberem disso. E eu coloquei o medo constante e a ansiedade coletiva. O que seria isso? É essa cascata, esse efeito dominó, onde é mais fácil você saber de algo que é ruim, né? É muito mais rápido, percorre Sim. muito mais rápido essas informações negativas do que as Uhum. informações positivas. E o nosso cérebro ele cria esse alerta, que muitas vezes vem da infância. Um alerta em que o negativo ele acaba prevalecendo, e toda vez que você se depara com uma situação onde aqui fora tem esse sistema, nós temos esse sistema sensorial
que aqui fora tem os estímulos sensoriais. Sim. Então, o que você escuta, o que você vê, onde você pisa, né? O ambiente também influencia. Tem lugares que nós frequentamos que, às vezes, você sai pior do que entrou, né? Você entra de um jeito e sai pior. Sai pior. Entra para ficar bem, às vezes sai pior. Por quê? Porque o ambiente está pesado, está carregado. Tô falando sério, isso é real. Sim. O meu TCC, irmã, o tema foi assim, lá em 2018. Sim. A importância do ambiente e da família para o desenvolvimento infantil, psicossocial, motor e cognitivo. A gente está falando de que aqui o ambiente também influencia as nossas emoções. Muito. Um ambiente barulhento, um ambiente esquentado, um ambiente ácido, muitas brigas, discussões, tudo isso aqui influencia. Então, todo esse sistema sensorial recebe os estímulos e nós estamos vendo aí muitas informações na palma da nossa mão, que agora tem o pós-modernidade, a geração dos hiperconectados, está todo mundo hiperconectado. Só que, infelizmente, o nosso cérebro não foi preparado para receber tanta informação de uma vez só. Né? Ele tem um timezinho ali que vai produzindo de acordo com o desenvolvimento natural dele, né? Dessas fases naturais do do desenvolvimento humano. Infância, primeira, segunda, terceira, pré-adolescência, adolescência, juventude. A segunda juventude já perto da fase adulto, 2 fases da adulto ali, depois a velhice e até a morte, né? Até a morte. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o natural, só que tem... O que é que a gente está vendo hoje em dia? A adultização das crianças, as crianças com 10, 12 anos, que não é nem chegou na puberdade, 8, 9, já está sabendo tanta coisa. Então esse cérebro já está vivendo ali um caos. E segundo a psiquiatria, 3, 4 anos mais ou menos de pressão demasiada no nosso cérebro, a gente começa a desenvolver disfunções químicas. É aí que, pode observar, alguém que vai assistir essa live está aqui agora, se tem 3, 4 anos que você está vivendo uma pressão, se você não está tomando remédio ou está batendo cabeça na parede. Não aguenta, irmã. Não aguenta. O cérebro do ser humano não suporta tanta pressão. Então, por isso que a sociedade está estressada, a sociedade está impaciente, a sociedade... É um medo com ansiedade ao mesmo tempo. Isso aqui gera histeria. Medo e ansiedade gera histeria. O índice aumentou de ideação suicida, de tentativa de suicídio, vem só aumentando. Depressão aumenta, o quadro depressivo. O Brasil está nos rankings dos países mais depressivos do planeta, mais ansioso, maior afastamento do trabalho, né, e entre as doenças cometidas pelo trabalho, que está relacionado ao burnout. Olha quanta coisa tem acontecido, né? E aí a gente vai vendo assim, ó, como é que a gente consegue visualizar? Excesso de informação, sensação de segurança e cérebro em modo de alerta. Aqui, quando a gente fala desse excesso de informação, é o limite, é a censura. Saiu a mais recente, não sei se você viu, irmã, a lei do FELCA, né? Sim, a lei do FELCA, muito boa. É o ECA digital, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um sinal muito bom, porque agora vai precisar do rosto, mesmo que a criança entre lá e fala assim, eu tenho 18 anos ou 16, vai aparecer aquele programinha que igual aquele que você vai fazer um empréstimo no banco, não tem? Que você bota a cara assim. Que às vezes não reconhece, você vira assim e faz assim. Pronto, é esse rostinho aí que vai começar a exigir da pessoa e vai provar se ela tem ou não, por causa de 12 anos a mais, né? 16, 18. 16, né? É pra cima, Na verdade, é assim, tudo que for até 12 ok. Agora, o que for 18, 16, se tiver caia de 9, 10, esquece. Reconhecimento facial, já tem alguns sites que já começaram a aplicar, e é lei. Então, isso vai ser bom. Mas, mesmo assim, o adulto, que pode fazer tudo e está viciado nas telas. Né? Então, essas telas, esse excesso de informação faz com que a gente se preocupe demais.
uma preocupação demasiada. O Sim. medo é algo do momento, né? Quem não já teve um medo de alguma coisa? Você fica com medo das coisas que estão acontecendo muito próximo, Sim. eminente. Sei lá, vou dar um exemplo. A minha esposa tem medo de sapo, ela morre de medo. Pá, medo ali na hora. Medo está relacionado a isso. Só que se eu tenho um medo constante hoje, daqui a pouco, mais tarde, meio-dia, aqui eu já vou começar a abrir a porta para a ansiedade. Já a ansiedade é o que ainda vai acontecer, está lá no futuro. Né? A gente, sei lá, final do ano, eu costumo Sim. falar para os meus pacientes que é a síndrome do peru de Natal, morrer na véspera. É a ansiedade. Eu estou falando aqui da ansiedade em outras palavras, né? Palavras. Irmão, você já teve alguma experiência com ansiedade? Então, Você é lembra quando você. assim? Sim, já tive, eu tenho muito medo de cobra. Cobra, aranha. E você falando do medo e da ansiedade, e geralmente quando você tem medo, falando aqui na psicanálise, que é a minha área, nossa área, na verdade, que você também tem essa área psicanalítica também, mas falando nisso, assim, todas as pessoas que a gente vai conversar sobre o medo, sobre algo que aconteceu, muitas vezes sempre vai falar de algo que aconteceu na sua infância e eu tive medo. Eu tive medo de algo que aconteceu no cenário, em um momento da minha vida. E esse medo, como você falou, se ele excede, se ele começa a ter muitas vezes você está com esse medo, vai desencadear a ansiedade, vai gerar a ansiedade, que a ansiedade muitas vezes a gente se preocupa com coisas que nem vai acontecer. Isso. A preocupação é essa, a ansiedade, você está preocupada ali com a prova que vai ser amanhã, e aí, como que eu vou estudar essa prova? Eu vou reprovar. Quem sabe você vai passar na prova, mas a sua mente, o seu inconsciente, as suas emoções muito mal elaboradas, elas fazem com que você pense sempre no negativo, sempre na parte que não vai dar certo, que vai dar errado. Eu já recebi pessoas que iam fazer sabe a prova de motorista, de tirar carteira de motorista? Uhum. Com muito medo. Medo de reprovar. E nisso desencadeou uma ansiedade na pessoa, a pessoa precisou ter que ir para o hospital, aí estava com ansiedade, não conseguia, vou reprovar, vou reprovar, vou reprovar. Então aí a gente vai, a gente se aprofunda, porque o medo faz o que o medo paralisa. O medo te deixa parado, o medo não consegue, você não consegue enxergar. E medo e ansiedade, como meu irmão falou, são emoções que nós Isso. precisamos saber lidar com as emoções. Por isso a importância do autoconhecimento, a importância de saber por que eu estou com ansiedade, por que eu tenho medo de tal coisa, por que eu tenho raiva, porque todas essas emoções, elas determinam as nossas ações e as nossas atitudes. Isso. Por que que eu tenho tal atitude e eu estou com ansiedade? Então, assim, eu tenho até uma pergunta aqui, não sei se eu posso perguntar agora, irmão, essa pergunta para que você possa falar para a gente aí sobre isso, porque a gente recebe muito isso. E eu queria destacar aqui algo assim que eu lembrei. O nosso cérebro, ele tem como se fosse um botão de alerta, Isso. um botão de perigo, certo? E a psiquiatra Beatriz, ela falou sobre o caso daquele rapaz que tinha esquizofrenia, que entrou lá na jaula do leão, Lembro. e ela falou que o normal de um ser humano normal é quando está em perigo, quando está com medo, aciona no nosso cérebro esse botãozinho, perigo, 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 estou com medo, estou com medo. Então você entende que nós temos isso é normal. Só que em algumas pessoas que têm alguns transtornos mais graves, como a esquizofrenia, né, que é a psicopatia, né, que fala, né? Eles não têm isso, eles não sentem esse medo, eles vivem no mundo deles e aquilo ali é o certo. Então, para a gente que sente medo, é normal disparar, despertar algo, eu estou com medo. Só que nós precisamos elaborar isso. Por isso que eu queria lhe fazer essa pergunta, por que que a ansiedade parece ter aumentado tanto nos dias de hoje? E a gente vê o Brasil como o ranking de um dos primeiros países com muita ansiedade, com muitos depressivos, e a gente se depara
com muitas pessoas tendo ansiedade, e a ansiedade vem do medo, vem desse excesso de preocupação. Por que tem aumentado isso? Ó, como a gente está vivendo, é quase o que eu falei no início da sessão. A gente está exposto a um excesso de informações, muita instabilidade, seja no relacionamento, seja na vida financeira. Tá tendo problema até com a vida espiritual. Muita gente tem se afastado da vida espiritual, se afastado da busca por esse divino, para fortalecer essa fé e a esperança, que são virtudes essenciais para que a gente consiga deixar o nosso corpo um pouco até mais tranquilo. Sim. Porque a fé, ela espera, ela tem a ciência estudou, tem a fé científica. Tem muito a ver com isso aqui que eu estou falando. Então, como nós estamos vivendo uma fase automática desse pós-modernidade, dessa hiperconexão, acaba acontecendo um excesso de informações, dando exaustões emocionais, a pessoa fica exaustivo. O cérebro ele não foi preparado para receber tanta demanda rapidamente, excessivamente, e com isso acaba deixando a pessoa um pouco mais vulnerável. E aí começa a vir um cansaço. Depois desse cérebro trabalhando demais, depois disso vem o cansaço. Dentro desse cansaço começa a vir a ansiedade, começa a vir, depois da ansiedade, é como se fosse imagine aí, quero fazer uma analogia para vocês entenderem. Imagine uma corrente pegando, uma corda pegando fogo e no final tem uma bombinha. Isso aqui pegando fogo é a ansiedade, ó. E no final ela chega a bombinha para explodir, é a depressão. Então, por detrás de toda a depressão vem sempre uma angústia, uma ausência de algo, né? Esse excesso de informações é a ausência de paz, é a ausência de descanso, que hoje em dia a gente não está vivendo. Então, por causa dessa quantidade de informações que a sociedade vem enfrentando, o próprio cérebro não está mais suportando. É aí que entra esse colapso, essa exaustão, o porquê de tanta ansiedade social, coletiva. E tudo isso é conectado, porque eu tô aqui com você, daqui a pouco eu vou encontrar outra pessoa, e aí você vai conversando e vai interagindo. Antigamente não tinha tanta tecnologia, né? Não. Antigamente as comunicações eram por cartas, eram por recados, tinha o telefone aquele que rodava até um tempo, mas As crianças não tinham medo de sair na lama, de subir nas árvores, de pular rio, de fazer de tudo que era o zorro. Uhum. Eles faziam isso, eles não eram medrosos. Hoje, infelizmente, estamos em uma geração medrosa. Se pensarmos bem, nossa geração é medrosa. A Ana fez uma pergunta aí sobre a diferença entre ansiedade e expectativa, porque os filhos dela sempre falam assim, estou com ansiedade. As mídias falam muito isso, né? Mas, na verdade, eles podem estar com algum tipo de expectativa, né? Na verdade, não é isso, mas uma grande expectativa por algo. E se você puder responder, né? É muito bom, essa pergunta é muito boa. Porque expectativa e ansiedade. Tanto a ansiedade como a expectativa, todo mundo vai ter. Mas se eu tenho uma expectativa em algo e eu tenho prejuízo, por exemplo, eu começo a pensar demais, eu começo a não sentir fome, ou eu vou comer demais, ou eu vou ficar irritado, de mau humor, ou vai me dar uma tristeza, uma angústia. Então não é uma expectativa saudável. Então todo excesso esconde uma falta. Eu posso ter uma expectativa, sei lá, que eu vou encher esse copo com água com gás. E de repente eu vou lá na cozinha e não encontro a água. Eu vou ficar chateado. Só que isso não vai me trazer um prejuízo, porque eu posso ir lá e comprar outro e resolver o problema. Sim. Agora, quando eu crio expectativa em algo que não deu certo, e aí tem pessoas, aproveitando, ó, aí nós vamos lá para a frustração. Tem pessoas que têm baixa tolerância à frustração. Então, eu crio expectativa em algo. Se eu tiver baixa tolerância à frustração, eu vou para o abismo.
É o não. É o não deu certo, não aconteceu. Eu costumo falar para os meus pacientes que tudo na vida é 50%, 50%. Imagine, você vai construir uma casa, você quer que fique perfeita. Aí você contrata o melhor arquiteto para ficar perfeito. Até o arquiteto, ok. Mas e aí tem a mão de obra. Onde é que você vai confiar na mão de obra 100% da pessoa? Não é você que está fazendo. Aí se eu levar isso aqui muito à risca, e sei lá, sair um piso ali que está um pouquinho tortinho, sei lá, uma falhinha, e eu pirar por isso aqui, entrar em desespero, Isso, é verdade. sei lá, ter que quebrar para consertar, fazer aquela. Isso aqui vai me gerar o quê? Ansiedade. Na hora. Então a ansiedade, ela sempre vem, ela sempre aparece depois da situação. Sim. Então, ansiedade, a frustração ou a expectativa em algo pode gerar ansiedade, desde que você saiba controlar e regular as emoções. Mas é uma porta de entrada. Tem gente que consegue, tem pessoas que não vão conseguir, entendeu? Inclusive, essa coisa da baixa tolerância à frustração está relacionada à infância. Crianças que foram direcionadas, criadas ali, né, numa dinâmica familiar, onde O excesso. quando ela recebia um não, nesse mesmo momento você já entregava algo assim para um reforço negativo para ela, como se fosse para massagear o ego dela. Não, mas tem isso aqui, ou não tem aquilo ali. Não, tá bom, então tome, tome. Aí toda vez que ela fazia uma birra, ou algo assim, eu quero, você tava lá, tome. Aí tome isso, tome aquilo, tome, tome, tome. Quando essa criança crescer, e um dia ela se tornar adolescente, jovem, adulto, a primeiro não que ela receber, ela vai se frustrar. E automaticamente ela vai trazer a existência sem ela saber. As experiências infantis, que é muito latente, e aqui fora, né, hoje, ela numa fase, na juventude, por exemplo, essas informações se comunicam, e aqui fora ela vai ter o mesmo sintoma que ela teve lá na infância. Aí a gente fala dos sintomas que acabam sendo manifestos. E esses sintomas, demasiadamente, é daí que se origina, que desenvolve os transtornos mentais. Ninguém desenvolve transtorno mental se não tiver um sintoma que vem lá da infância. A maioria. A maioria. Como é que você reagia a um não? Tem gente que se rodava assim no chão, ó, com raiva, se rasgava, Sim. brigava, jogava as coisas na parede. Aí no futuro essa pessoa vai repetir com esses mesmos movimentos. O mecanismo de defesa chamado é o regressão, que é regredir a comportamento. Regredir o comportamento. E aí esse mesmo movimento infantil essa pessoa faz na fase adulta, entendeu? Irmão, tem pessoas, por exemplo, que hoje, adulto, né, já tem sim, vários problemas, indícios de que tem um transtorno. Vamos lá, tem uma bipolaridade, um transtorno de bipolaridade, tem um borderline, mas não sabem, entende? A pessoa tenta entender o que está acontecendo, mas não consegue. E também tem ansiedade. Só que às vezes a pessoa tem ansiedade, porque a ansiedade é aqueles pensamentos muito acelerados. Você está por fora, você está bem. Não, eu estou bem, porque eu já ouvi isso. Não, eu não estou com ansiedade, eu estou tranquila. Eu estou bem, eu não estou com ansiedade. Mas por dentro, internamente, na alma, na mente, a pessoa está com algum tipo de ansiedade. Como que a pessoa consegue, por exemplo, enxergar isso, resolver isso, assumir isso e poder ter uma solução para ter uma melhora, uma qualidade de vida nesse contexto? Olha, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem como, infelizmente. Se a pessoa tiver um egocentrismo muito latente, uma pessoa muito orgulhosa, a gente não pode fazer nada, gente. Ninguém vai descer Deus assim na terra. Olha, é só Jesus mesmo, só Deus na causa. Tem situações que vai ser dessa forma. Mas, claro, tem como você, pelo menos, conscientizá-lo ou conscientizá-la das circunstâncias, dos sintomas que está acontecendo. Primeiro,
As pessoas acham que a ansiedade é só falta de ar, ou tremores, ou Isso. agitação, ou Uhum. uma falta de ar, ou dor no peito. Não, ansiedade de pensamento. A gente chama de toque de pensamento, transtorno obsessivo compulsivo Possível. no pensamento. De onde vem essa quantidade exacerbada de pensamento? É de uma ansiedade moral, uma ansiedade neurótica, uma ansiedade irracional, que está tudo aqui dentro. Então as pessoas elas acham que a ansiedade tem que ser agitado. Então quer dizer que os introvertidos não têm ansiedade, né? É É isso. justamente os introvertidos que têm ansiedade na mente. Pessoas quietas têm mentes barulhentas. Então esse barulho interno começa a dar problemas gastrointestinais, problemas no peito, né, dores no peito, mesmo que a pessoa seja calma, problemas com sono. Se você não está dormindo, tem uma ansiedade crônica aí, mesmo que você não demonstre, mas se você tiver com muita insônia, está relacionado às ansiedades. Problemas com, às vezes, com compras, compulsão com compra, ou a compulsão por comida, né? A pessoa come demais, demasiadamente, alimento, ou anorexia, que é o oposto, a pessoa já não come nada. Então, a ansiedade sempre vai levar você para uma fuga. E muitas vezes essa fuga são os transtornos mentais. Entendi. Entendeu? Então ela está ali, ela é latente, ela existe, todo mundo tem. A ansiedade, a gente nasce com isso. A primeira ansiedade da criança é sair do ventre, gente. Presta atenção. Tá morrendo ali dentro, querendo. Você acha que a gente queria sair da barriga? Aquele lugar que nós Quentinho. somos conforto, quentinho, não tá vendo nada, tudo quieto. Então é a nossa primeira frustração é sair do ventre. Ainda mais quando é normal, parto normal, que aí o negócio sobe o bichinho, não é? Mas sofre que só. E é real, eu já ouvi isso, assim, lendo Freud, não foi exatamente assim que ele falou, mas tinha, tinha algo parecido, assim. Eu já ouvi alguma coisa, Sobre o li alguma coisa sofrimento da sobre criança esse quando nasce? sofrimento, nesse primeiro sofrer, nessa primeira frustração. Tadinho. Começa dali. Isso fica onde? Reprimido no inconsciente da É criança, já. consciente. Automaticamente. Jung, Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele falava que o inconsciente já estava sendo moldado dentro do ventre. As experiências, o que a mãe escutava, o que a mãe sentia, tocava, vivia, experiências, tinha alegria, tinha tristeza. A criança está conectada diretamente com o sistema nervoso da mãe. Da É mãe. onde justamente as coisas acontecem, né? As emoções, a sensibilidade, as percepções, entendeu? Então essa pessoa que tem dificuldade vai falando, olha, ou pega um material, eu já falei isso até para uma paciente. A gente tem que fazer, tem que ter algumas, direcionar a pessoa, são tentativas. Viver por si só já é uma tentativa, que dirá influenciar alguém e procurar ajuda. Né? Tem pessoas que me procuram, meu filho, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Muita gente me pergunta aqui no direct, como é que eu faço para a pessoa, olha, peça para ele assistir uma live, peça para ler um material sobre ansiedade, dê um livro, um site que explique, porque aí Sim. você vai pelo menos enchendo a pessoa de conteúdo, Uhum. para a pessoa entender. E como a gente tem um estigma de loucura, como foi que surgiu aí a psiquiatria, né, a história da psiquiatria? Era manicômios, era loucura, né? Não tinha essa coisa de autoconhecimento naquela época. Então o que é que acontecia? As pessoas elas tinham medo do psiquiatra, do psicólogo. Por que tinha medo? Porque era camisa de força. Imagina uma pessoa passa mal em casa, aí chamava o camburão, até o nome é feio, né? Camburão, né? Chamava o camburão, mandava a pessoa à força, né? Força. Sem consentimento, né? Vestia a camisa de Isso não. força. Era compulsório e acabou. Vamos lá e acabou. Amarrava a pessoa, dava choque, aquelas injeções que já pessoal. Sim. Os clonazepam pesado da vida, diazepam, essas coisas aí que ainda existe, mas bem regulamentado agora, né? Automaticamente as pessoas não conseguem, não é como antigamente. A Inise da Silveira, que é a precursora, veio e transformou a psiquiatria no nosso país
e um direcionamento multidisciplinar, com psiquiatra, médico, nutricionista, psicólogo, assistente social, enfermeiro, dentista. Então pegou todo mundo ali e disse assim, olha, terapia ocupacional, funciona, vamos acabar com esse negócio aí de hospital, de manicômios, e vamos trabalhar nos hospitais psiquiátricos com essa equipe aqui, que é o que acontece hoje em dia. Então ela foi a precursora dessa quebra. Elas deram como louca, uma psiquiatra louca, como assim? Imagina como essa mulher não foi julgada, né? A Nilce, da Com Nilce. certeza. A história é linda, irmão, assim. Então, mas a história ficou plantada. A loucura ficou plantada. E era nos nossos avós, nos nossos papais. Eles sabiam disso como acontecia. E isso vai sendo transferido para as outras gerações. Então, as pessoas mais velhas têm dificuldade de buscar ajuda por causa que no inconsciente tem um estigma de loucura. Eu não vou não porque é loucura, eu não sou doido, eu não sou maluco. Eu falar o quê com o psicólogo? Aí falar, quando eu estiver preparado, eu vou. Você nunca vai estar preparado. Quem vai te preparar é o sofá do psicólogo. É quando você sentar de frente na terapia e você se prepara. Então, desconstrua essa ideia de que quando eu estiver pronto, eu vou. Você nunca vai ficar pronto. Nunca vai. Você vai se aprontar quando você vier para a terapia. Entendeu? E isso é mais um problema, mais um fator que dificulta as pessoas buscarem ajuda. Até tem condições. Conheço muita gente que tem condição de pagar os melhores psicólogos do planeta, mas a pessoa não paga, entendeu? Não paga, não paga. E aí entra vou finalizar isso aqui. E aí entra na ansiedade de viver, que a filósofa e a doutora em psicanálise, a Viviane Mosé, fala. Eu tenho um corpo de 50, mas quero ter um corpo de 20. E isso aqui gera ansiedade. Porque eu não estou sendo eu. Eu estou sendo impessoal. Então a sociedade também está vivendo esse confronto. É a ansiedade de viver. Ó. Só de viver já está me dando ansiedade. Quantas pessoas estão aí querendo, não estão aceitando a idade, não estão aceitando o que vê no espelho? Eu não aceito eu não aceito ter 60 anos. Vamos pensar aqui. Você não se aceita. Os 60 anos é a ponta do iceberg. Na verdade, desde pequenininho você não está se aceitando. E nunca se aceitou. Então não é sobre idade, é sobre você. Sobre a sua existência, a sua carcaça que carrega a sua alma. É isso, entendeu? No fundo é isso. No fundo é isso. Você sabe que a gente fala em medo e tem muitas pessoas também que têm o medo, irmão, de, por exemplo, quando se fala em psiquiatria, psicólogo, fazer terapia, tem um tabu que, graças a Deus, né, a tecnologia, tudo isso, as informações que nós não tivemos, a gente não teve essas informações na escola, por exemplo. Então, hoje as escolas, as instituições públicas e privadas estão levando essas informações sobre a saúde mental. Só que tem muitas pessoas lá, sabe, as pessoas mais velhas, as pessoas que passaram lá, que não tiveram informações. E tem isso aí, é loucura, é manicômio. Quem toma remédio vai ficar louco. Então, tem medo de tomar um regulador de humor. Ou seja, o regulador de humor vai te deixar bem. O regulador de humor que a gente fala aqui na saúde mental é um ansiolítico, é um antidepressivo que vai te deixar bem. Então a pessoa prefere ficar ruim, passar por crises e crises muito fortes de ansiedade, porque tem medo de tomar aquele regulador de humor, porque aquilo ali vai deixar dependente, eu vou ficar broca, eu vou ficar grogue. E esse medo também, ele tem uma raiz, né? Da pessoa ter medo de tomar o remédio, porque foi construído na crença, no inconsciente dessa pessoa que remédio é para louco. E não é só sobre remédio psiquiátrico, não. Tem pessoas que têm uma resistência muito latente, uma rigidez nessa percepção medicamentosa. Eu vejo como ceticismo medicamentoso, onde tem pessoas que não conseguem acreditar, principalmente as pessoas que não gostam de chá, que não acreditam, sei lá, na medicina natural, na fitoterapia, na medicina natural.
sei lá, tô com dor de cabeça e fica ali 3, 4 dias com dor de cabeça, não toma um remédio. Não, vai passar, não vai passar. Então, é uma série de fatores Sim. que isso está dentro da sociedade e vai passando de geração para geração. É como se fosse crenças, né? É, Padrões que vai sim, sendo transferido de uma. A filha vê o pai não tomando remédio. Essa menina não vai tomar não remédio, se vai. prepare. A filha vê o pai, sei lá, não comendo. Vou dar um exemplo, tá? Vamos pensar aqui, sei lá, tomando suco de beterraba. Essa menina nunca vai tomar um suco de beterraba. Primeiro que a menina ela herda, aqui é psicologia analítica, a energia psíquica do pai. Muito forte. Pode ver, tem mulheres que têm um perfil muito masculino. Não é que Isso, ela gosta de mulher, ela é casada e tem filho, mas ela tem energia psíquica de homem. Ela é verdade. bruta, ela confronta, ela vai bate de frente com o marido. O marido Sim, fala uma coisa, ela diz 10. Quem é que faz isso? É homem que faz isso. é Aí verdade. a menina, aí tem mulheres que são mais sensíveis, elas acabam tendo uma energia psíquica do pai que era um pouco mais sensível, mais pacífico, tinha domínio próprio sobre as emoções, era mais acolhedor, né? Um pouco mais introvertido, a menina também vai seguir essa mesma linha. Isso vale para os alimentos, vale para a forma de se comportar. Se o pai mente ou a mãe mente, essa criança também vai aprender a mentir, acha que Vai. mentir é O normal, que tá tudo exemplo, bem, porque né? já que meu pai mentia, eu também posso mentir. Então, tudo isso influencia. E Isso. aí nós chegamos na parte medicamentosa. De lá de pequenininho, fala assim: Deus me livre de tomar remédio. A criança escuta isso, fica ecoando na alma dela a vida toda. No Uhum. futuro, nenhuma medicação serve. Tem gente que não toma nada de medicação, fica sofrendo, sofrendo. E o sofrimento da dor que a pessoa está vivendo, o cérebro já recebe como um vício emocional. Sim, Sofrer é vício emocional. Tem gente que está sofrendo, irmão, está assistindo essa live ou vai assistir, que sim. está vivendo uma vida de sofrimento e já normalizou o sofrimento. Ela nem sabe que ela está vivendo um vício emocional. Fica anestesiando essa dor com algumas coisas, né? Você sabe, Ivan, que na psicanálise, a minha base, por exemplo, aqui, eu tenho uma base aqui, eu tenho uma matéria que chama traumas religiosos. Hum. E esses traumas gera exatamente isso aí. O que eu aprendo ali naquela determinada religião, eu falo de todas, eu não falo somente de uma religião, eu atendo todas as pessoas que têm, que seja de qualquer denominação, qualquer tipo de religião, e essa religião, ela ensina essa determinada pessoa sobre algumas crenças e ela vai crescer naquele ambiente com aquelas palavras e quando ela chega em uma determinada idade, ela não consegue fazer algo, por exemplo, tomar o remédio, por quê? Vamos dizer aqui, não, porque se eu tomar tal remédio, isso aqui é demônio. Entendeu? Então, o trauma religioso muitas vezes vem de algo que foi construído na pessoa. Crenças, a forma de ver, a forma de enxergar as coisas. Não, isso aqui é para louco, isso aqui é para quem está em manicômio ou naquele negócio que se fica presa, camisa de força. Então, o trauma religioso a gente trata aqui também, aqui na terapia, de muitas pessoas que travaram, justamente por causa de muitas palavras, ensinamentos que tira um pouco aí a ciência, porque nós temos a ciência, nós temos as pesquisas, nós temos aí muitas informações, né, porcentagem, como vocês, nós somos 50%, 50%. Então, é muito importante a gente entender sobre também, você falou sobre fé, porque até um médico hoje que trata uma pessoa com câncer, foi feito pesquisa sobre a oração. Independente do seu credo, independente da sua religião, você tem uma fé. E foi comprovado cientificamente que aquela oração naquele paciente com câncer, na oncologia ali, aquele paciente,
aquilo ali vai liberar algo no cérebro tão forte a ponto da pessoa conseguir passar aquele processo. Porque não é só o remédio, não é só o tratamento, é também aquilo que você tem dentro de você. Então, isso mexe também com as emoções, mexe também com a parte que a gente precisa também estar sempre alimentando. É uma florzinha, você tem todos os dias colocar água dentro dessa florzinha, senão ela vai morrer. Então, se você não tem fé, se você não acredita, se você não acredita na psicologia, se você não acredita que na terapia você pode mudar, porque a terapia é uma transformação. Você entra de um jeito, você sai de outro. Você entra chorando, você passa uma sessão de 50 minutos só chorando, você não consegue nem falar. Na outra, você já vem, você já consegue falar. Você diz, o que aconteceu? O que aconteceu é que você colocou para fora o que estava preso. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre esses temas que a gente olha e diz, não, são temas polêmicos, são temas que vai dar muito problema, mas é a realidade do nosso país, é a realidade das pessoas. E se a gente não fala disso, as pessoas não vão ter informação, não vão ter. Eu fiz uma palestra agora, semana passada, para os alunos, e para você entender, irmão, tinha um aluno que naquele momento, exato momento, eu peguei aquele circuladorzinho que a gente tem as emoções, que você joga a setinha se você está com raiva, se você está com ansiedade, e ele colocou com ansiedade. Eu perguntei, você está com ansiedade? E ele mostrava as mãos dele assim, suando, ele estava tendo uma crise de ansiedade em plena palestra. Eu tive que fazer um manejo ali com ele, ali, falando que eu estava ali, que estava tudo bem. Pedi para ele, fiz a técnica da respiração com ele, e ele suando. Então, é importante a gente entender sobre isso, porque tem pessoas do nosso lado que estão passando por isso e a gente está assim, ó, sem entender. Não tá criando, descredibilizando mesmo, Isso. fazendo desdenha Exatamente. de uma doença mental. Uhum. TAG. Tem muita gente que tem TAG e não foi diagnosticado. Exatamente. Também. Tem uma coisa bem interessante que eu estava pensando aqui, você foi falando aí, eu fui pensando duas coisas sobre a saúde alimentar, porque remédio remedia. Por um lado, eu até concordo de que a gente tem que ter muito cuidado a esse excesso de usar remédios, certo? Mas ainda bem que tem a nutrição funcional e a fitoterapia para quem gosta, para quem acredita nessa suplementação nutricional, como vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, uma alimentação rica em nutrientes, né? Eu gosto de fazer, por exemplo, suco vermelho, que é beterraba, cenoura, limão. Isso aqui é muito bom 2, 3 vezes por semana para você deixar seu corpo mais forte. Então, se eu deixo um corpo mais forte, automaticamente eu vou diminuir a quantidade de doença no meu corpo, certo? Então, a doença sempre vem ou de um estresse, ou de uma alimentação ruim, sedentarismo, noites mal dormidas, a pele, por exemplo, a longevidade. Está tudo relacionado ao equilíbrio de todas as esferas da vida. Corpo, alma e espírito. Né? É um equilíbrio que a pessoa tem. Então, às vezes a pessoa não percebe. Você come glúten, por exemplo. Ontem eu ouvi de uma médica. Aí você come glúten hoje. E aí você, um pouquinho, não só foi um pedacinho, né? Fala assim, né? Só foi um pedacinho de pão, ou macarrão, só um pouquinho. Eu escuto isso sempre. E é real. Não vai acontecer nada não. Aí 3, 4 dias, o corpo está em processamento, aí já aparece uma dor de cabeça, uma irritação, às vezes uma espinha em qualquer lugar do seu corpo, uma coceira. Isso está tudo relacionado ao glúten. Por quê? Porque ele alimenta os fungos e as bactérias ruins. Sabe as ites da vida, as renites? Renite, sinusite. Sim, total. O glúten, ele alimenta o fungo e a bactéria que fica lá no nosso nariz. Entendeu? E as pessoas não sabem disso. Ah, mas eu vou viver a vida sem comer glúten? Não necessariamente. Você pode comer o glúten, mas saiba que muitas vezes as suas ites estão relacionadas à alimentação. Aí vai investigar, o médico não tem conhecimento dessa abordagem mais
da nutrologia integrativa, e ele vai passar o quê? Remédio da farmácia, que só vai remediar. E o problema vai voltar. Entendeu? É sempre assim, vai voltando, vai voltando. Então, hoje em dia é bom a gente conhecer também essas outras esferas de conhecimento para a nossa vida, para o nosso corpo. Eu estou estudando nutrição justamente para isso, para mostrar e levar para as pessoas uma outra linha. Eu comecei agora uma pós em fitoterapia. Estou fazendo até com a Roberta, irmã. A gente vai fazer junto. Ela está fazendo no mesmo time. Porque eu já quero começar a trazer para vocês alguns direcionamentos fitoterápicos. Eu não posso fazer receita, mas eu posso dar a orientação. Olha, isso aqui é importante. Sim, né? muito bom. Enfim, vendo tudo isso, né, o que a gente trouxe até aqui, esse tema do medo e ansiedade, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima live nós vamos falar sobre a pressão financeira, né, como é que a gente está vivendo nesse caos financeiro, nessa instabilidade do nosso governo, instabilidade na economia, o medo de faltar, o medo da escassez, de onde vem esse medo, o que é que nós precisamos nos apegar a partir de agora. E assim, pode acontecer um monte de coisa, gente. Tem uma agenda aí, 2030. Tem uma agenda, não é conspiração. Vai achando que é conspiração. Vai achando. Tem uma turma aí que está querendo controlar o planeta, né, para que a gente se ferre mesmo e acabe com uma parcela aí de pessoas, como aconteceu na pandemia. E quem quiser que não acredite, eu acredito demais nisso, tenho certeza que a qualquer momento pode acontecer de novo. Então nós precisamos estar preparados. Mas nós passamos por uma pandemia, nós vamos superar. Será que vai superar mesmo? Será que se desligar essa tela aqui você vai ficar bem? É outra coisa que eu ia falar. Sim. Tem muita gente que está viciada em tela. Viciado em tela é uma fuga da ansiedade. Ok? Como se fosse um joguinho, como se fosse um vício em masturbação, compulsão por compra, por comida, pensamento acelerado. É a mesma fuga. Sim. Imagine quando desligar a nossa geração, irmã, para trás, dos 80 para trás, Sim. de 90 e pouquinho ali para trás, 91, 92, 93, por ali para trás, é meio pós-modernidade. Sabe se virar sem o smartphone. Certo? Porque nós vivemos, nosso inconsciente não tinha tecnologia. No máximo era um radinho. Né? Só que a turma do 95 para frente, 96, 97, já tinha muita tecnologia. E o que é que eles aprenderam? Tecnologia. Depender de quê? Tecnologia. Então, se desligar esse negócio aqui e vier tudo, nossa, a quantidade de pessoas que vão sofrer crises, pânico, porque não tem mais na palma da mão o trabalho, as informações do banco. E isso pode acontecer a qualquer momento. Isso aqui não é para deixar vocês com medo, não, viu, gente? Não realidade, né? É a realidade. Vocês precisam saber disso aqui. Então, cuidado, revisite esse uso do smartphone, comece a fazer coisas mais manuais, compre um radinho analógico desse tipo. Não tem? Coloca o bombril. Coloca o bombrilzinho, vai por mim. Compra as luzes com energia solar, uns LEDs. Tem muita gente aí incentivando, se chamando o povo de doido. Aí quando vier o caos, a gente tá aí todo mundo lascado. Enfim, meu Deus. A gente tem que estar preparado, não pode ter medo não. Né? Verdade. Bom, então na semana que vem nós vamos falar sobre... Talvez a gente mude para os sábados à tarde. Eu vou ver com minha irmã. Sim. Vamos ver se a gente consegue. Se não, a gente mantém na segunda-feira. Na segunda. Então nós vamos falar sobre pressão financeira, dinheiro, medo, mais uma vez o medo, e a saúde emocional. É um tema também que vai fazer parte dessa série de 4 lives. Hoje foi a segunda. Não deixe de compartilhar, de comentar. Põe a cidade que você está falando quando você assistir. Comenta, compartilha com seus amigos, com suas amigas, que vai ser importante para mim, importante para o nosso canal. Sim. Certo? E não deixe de seguir minha irmã, isso, gente. Elaine Alcântara. Certo? Isso aí. Também.
Nós vamos deixar salva essa live aqui. Quero agradecer a todos que participaram e falaremos mais sobre saúde mental nas próximas lives. Tá bom, gente? Um abraço. Bom dia para você, boa semana. Até breve. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente falando sobre saúde mental. Pode vir. Maravilha. Obrigado, viu, gente? Um abraço. Nada, Deus abençoe. Tchau. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.